Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem está assistindo esse vídeo durante o dia. Boa tarde para quem está assistindo durante a tarde. Boa noite para quem está assistindo durante a noite, certo? E também para aqueles que gostam de estudar de madrugada, uma boa madrugada. Bom, pessoal, essa aula que vai se iniciar agora é em relação a um conteúdo de grande importância dentro do direito processual penal, aula destinada aos alunos do oitavo semestre do curso de Direito da Facisa, certo? A gente vai começar a estudar agora Tribunal do Júri, ok? Só para relembrar que nós tivemos, por conta desse problema da pandemia, a suspensão das aulas, a pandemia do coronavírus, que é um problema mundial, é uma doença que está, é um vírus, na verdade, que tá infectando várias pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, temos que tomar nossas devidas precauções e eu acredito que a suspensão das aulas foi uma medida correta em virtude da preservação da saúde de cada um, né? Buscar preservar a saúde. Pessoal, é o seguinte, eu peço até desculpa por conta de estar postando as aulas só agora, porque eu tive um problema, certo? Desde o início em relação às gravações das aulas. A gente teve um encontro onde a gente respondeu a nossa prova, e eu vou postar 3 aulas seguidas para vocês, certo? Vou postar uma de cada vez acerca do Tribunal do Júri, ok? E vamos começar a falar acerca desse instituto que é de grande importância. Só mais um aviso, a gente vai utilizar, durante as nossas aulas ao vivo, nossas lives, na verdade, a gente vai utilizar a plataforma do Zoom, certo? O problema já está resolvido, está tudo seguro, então baixem a plataforma do Zoom para a gente poder trabalhar e ter um contato, entre aspas, virtual, porque presencial está um pouco complicado ainda. Mas vamos lá, vamos começar o Tribunal do Júri, certo? Deixa eu só pôr o slide aqui na tela. Lembrando que eu vou disponibilizar o material via a Cade Web e via e-mail da sala também. Ok? Eu vou encaminhar os slides para vocês. Deixa eu pôr aqui o slide na tela. Vamos lá. Tribunal do Júri. É o seguinte, pessoal. Continuando o nosso estudo dos procedimentos, durante nossa primeira unidade, a gente trabalhou o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo, certo? Lembrando que o procedimento ordinário, a gente trabalhou toda aquela estrutura procedimental, desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, passando pelo instituto das alegações finais através de memoriais. Acho que foi até questão de prova, alegações finais orais também, eu acho que coloquei questões na prova acerca disso. A gente trabalhou também o procedimento sumário, certo? Com todos os seus aspectos e todas as suas características, bem como a gente também trabalhou acerca do procedimento sumaríssimo previsto lá na Lei 9.099/95, certo? A Lei dos Juizados Especiais, onde vai tratar dos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes cuja pena máxima é de até 2 anos. Então, continuando ainda o estudo procedimental para processamento e julgamento dos crimes, hoje a gente vai dar início ao procedimento do Tribunal do Júri, certo? Lembrando que aqui no procedimento do Tribunal do Júri, a gente também vai aplicar algumas regras que estão previstas lá no procedimento ordinário. No decorrer do nosso estudo, no decorrer da nossa aula, eu vou falar sobre isso. E assim, agora eu peço para vocês que procurem também estudar pelos livros, procurar um material legal, certo? Vou tentar encaminhar algumas apostilas para vocês, mas não deixem de estudar pelo livro, porque é um assunto importante, cai muito aí na OAB, em concurso, para a galera que quer fazer concurso, certo? Então, é um assunto muito importante. Vamos lá. O que é o rito do Tribunal do Júri? Na verdade, o que é o assunto do Tribunal do Júri? Primeiro,
O Tribunal do Júri no Brasil, ele é previsto por um procedimento. Por isso que nós devemos entender todas essas normas procedimentais para que aquele que cometeu um crime cuja competência seja do Tribunal do Júri possa ser julgado, certo? Possa ser processado e julgado de acordo com as normas previstas no Código de Processo Penal atenientes ao Tribunal do Júri. Por isso, já vou dizendo para vocês que existem normas específicas para processar e julgar determinados crimes cuja previsão legal encontra-se lá disciplinada no CPP e os crimes lá no próprio Código, lá no Código Penal, onde a gente vai poder traçar esse procedimento, certo? E se chegar à conclusão do mesmo, ou seja, absolvendo ou condenando o réu. De início, o Tribunal do Júri ele se divide em duas fases para que ocorra o seu processamento e julgamento, que é o juiz da acusação e o juiz da causa. Isso a gente vai ver também de forma específica. Primeiro, onde está disciplinado, professor? As normas procedimentais relativas ao Tribunal do Júri. Está lá do artigo 406 a 497 do Código de Processo Penal, certo? Lembrando que houve a reforma em 2008, foi acrescentados vários artigos, alguns revogados, outros alterados, certo? E a gente vai estudar quase todos os artigos e eu espero que vocês possam compreender e entender, certo? Vamos lá. O que seria o Tribunal do Júri? É um tribunal de justiça, certo? Tribunal popular, composto de um juiz de direito, que é o seu presidente, e de 25 jurados. Por isso, pessoal, que aqui a gente já pode perceber uma coisa. O Tribunal do Júri, por ele ser composto por um juiz de direito, certo? Que é o seu presidente, quem vai presidir a sessão do Tribunal do Júri, e de 25 jurados, que são juízes leigos, nós percebemos que nós estamos diante de um órgão que é heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque nós temos em sua composição pessoas do povo, certo? E pessoas que ocupam o cargo da justiça, que foram aprovadas através de concurso de provas e títulos, devidamente aprovadas, passaram por um rito de um concurso público, no caso de um juiz, até se chegar, certo, ao cargo de juiz e, durante a sessão do júri, chegar a presidir, por exemplo, certo, uma sessão em que vai ocorrer o processamento e julgamento de um crime doloso contra a vida. Mais ou menos nesse sentido. Dito isso, o Tribunal do Júri, eu quero dizer logo para vocês que ele é composto de um juiz, que vai ser o presidente, o juiz togado, e de 25 jurados, juízes leigos. Por isso é um órgão heterogêneo. Os jurados são ordinariamente leigos, certo? Nas leis penais, sorteado dentre os alistados. O que é que acontece? Quando a gente estiver estudando lá a segunda fase do júri, antes de iniciar, de fato, o processamento e julgamento lá dentro, na sessão do Tribunal do Júri, faz-se necessário ter uma sessão, no sentido de que lá nessa sessão vão escolher, certo? Quais são as pessoas que vão representar o povo lá no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, vai ser sorteado os jurados. E essa sessão é realizada anualmente, depois eu vou explicar para vocês. Tem um mês específico em que ela vai ser realizada, o número de pessoas que vão participar dessa lista, certo? Tudo isso a gente vai trabalhar quando a gente estiver estudando essas normas específicas, ok? Não nessa aula, porque a gente ainda está na parte introdutória, no início do conteúdo. Dos jurados, 7 irão constituir o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Ou seja, então, pessoal, se cair em alguma questão de prova, inclusive caiu no concurso do Ministério Público da Paraíba do ano de 2018, 2019, perguntou lá como era a composição do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é composto por um juiz, presidente e 25 jurados, certo? Aí, o que é que acontece? Desses 25 jurados, 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. Só que é o seguinte, como eu falei aqui nesse item 2 do jurado, vai ser realizada uma sessão onde vão ser sorteados os 25 jurados que participarão durante o ano todo da sessão do Tribunal do Júri. Toda a sessão do Tribunal do Júri vai ser com aqueles 25 jurados. E lá, desses 25, 7 serão sorteados durante a própria sessão para comporem o conselho de sentença, que é, certo, o conselho responsável por proferir a decisão com base na análise dos fatos durante o Tribunal do Júri, ok? Ou seja, se vai condenar ou absolver o réu. Aos jurados compete apreciar apenas a matéria de fato dos crimes submetidos à sua decisão. Por isso que lá os jurados eles têm que se atentar apenas aos fatos.
as regras de direito, ok? Serão aplicadas pelo juiz-presidente. Basicamente, vai ficar a cargo do juiz-presidente a condução correta da sessão do tribunal do júri, para que não ocorra nenhuma, como é que eu posso dizer para vocês, nenhuma irregularidade, no sentido de que, por exemplo, uma testemunha de defesa foi ouvida primeiro de que a testemunha de acusação, para não haver uma inversão nessa ordem, ele vai conduzir de forma legal o procedimento e fazer a dosimetria da pena, aplicar os artigos de lei ao caso concreto, em caso de condenação ou absolução, ou até mesmo de desclassificação, certo? Isso já lá na segunda fase do tribunal do júri, onde vai ser o processamento através da sessão, e lá nessa sessão alguém vai ser condenado a absolver. Ok? Pode também haver a desclassificação. Mas vamos por partes. Cabe ao presidente a parte jurídica do veredito, ou seja, isso que eu acabei de falar, dosimetria da pena, certo? Lá também, durante a sessão, ele tem que conduzir ela da melhor forma possível, no sentido de aplicar as normas procedimentais corretas, e por aí vai. Entre aspas, aplicar os princípios constitucionais, dentre eles o devido processo legal, e, de certa forma, fazer o controle de legalidade em relação à aplicação do princípio da ampla defesa e contraditório, certo? Vamos passar para frente. Por isso, pessoal, que o fato do tribunal do júri ele apresentar um juiz de direito e juízes leigos é um traço marcante do tribunal do júri, pois as funções são divididas entre o juiz togado, certo? E os jurados. Assim, cabe exclusivamente aos jurados decidir sobre a materialidade e autoria, causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade, de aumento ou de diminuição de pena, ao passo que ao juiz-presidente, ou seja, ao magistrado, cabe dosar a pena, prolatar a sentença, não podendo afastar-se do decidido pelos jurados, segundo o que entende o nosso renomado doutrinador Tourinho Filho. E aqui o que é que acontece, pessoal? Lá no Tribunal do Júri, se vocês já tiverem assistido a alguma sessão do Tribunal do Júri, podem perceber que lá os jurados também eles vão votar, certo? Eles vão decidir, na verdade, acerca, por exemplo, de uma qualificadora, certo? Tudo isso, o jurado também vai ser quisitado para responder, beleza? Isso aqui a gente vai estudar mais na frente, essa aula inicial. Eu não vou adentrar muito nesse ponto, porque senão vai ficar um pouco confuso para vocês. Vamos se atentar primeiro a essa parte introdutória, para a gente começar a estudar a primeira fase do Tribunal do Júri, que é do juízo de acusação, que eu já vou adiantar para vocês. Vai desde o recebimento da denúncia até a preclusão, até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, que é a decisão de pronúncia, é aquela decisão que vai mandar o réu ao Tribunal do Júri com base em indícios de autoria e materialidade delitiva. Quando ocorrer a sua preclusão, certo? Manda o réu para o Tribunal do Júri. Entretanto, o espírito democrático, o julgamento, assim concebido, confere ao acusado o direito de ver-se julgado por seus pares, integrantes da mesma sociedade, reconhecida pelos mesmos anseios e portadoras das malezas, sendo este o fundamento do Instituto e o principal argumento levantado por aqueles que defendem a permanência do Instituto. Ou seja, isso aqui é mais uma parte filosófica no sentido de que, se foi tirada a vida, certo, de algum ser humano, no sentido de que foi cometido o crime de homicídio, nada mais justo que aquela pessoa que cometeu, que tirou a vida de um ser humano, seja julgado por seus pares, ou seja, por seres humanos, no sentido de juiz leigos, de pessoas que estão fazendo parte da sociedade na qual aquele indivíduo convivia, que foi, entre aspas, morto. Ou seja, por essa filosofia que, inclusive, o doutrinador Tourinho Filho aponta lá no seu livro, ele vai dizer que, por conta de existir esse anseio filosófico no sentido de que, se a pessoa convive em sociedade, se ela tirar a vida de um dos seus integrantes, nada mais justo do que ela ser julgada por aqueles que compõem a sociedade. Beleza? Mais ou menos nessa linha. Esse é o fundamento do Instituto, né, que muito doutrinador aí vai defender. Beleza? Isso é só mais uma parte filosófica e histórica. Só lembrando, pessoal, que o Tribunal do Júri, ele tem sim previsão constitucional. Primeiro, é interessante a gente entender uma coisa. O Tribunal do Júri ele foi estabelecido no Brasil em 1822, por Dom Pedro I. O que é que acontece? Desde
2022, o Tribunal do Júri está presente no direito brasileiro. Aí vocês podem me perguntar, professor, e nos períodos ditatorial? Lá na era Vargas, no período ditatorial da era Vargas e no período ditatorial da ditadura militar. O Tribunal do Júri ainda continuou existindo, para você ver. O Tribunal do Júri ele é uma instituição que, inclusive, tem até caráter político. Por quê? Porque, muitas das vezes, o que é que acontece? Eles entendem que, por conta da sociedade exigir, de certa forma, que aquele que cometeu um dos crimes mais graves, que é o delito contra a vida, no sentido de ceifar a vida de alguém ou tentar tirar a vida de alguém, esse crime ele deve ser processado e julgado de forma, entre aspas, correta, no sentido de que o Estado ele deve dar uma resposta à sociedade e, por conta disso, existe esse caráter político. Então, pegando aquele viés filosófico lá trazido pelo doutrinador Torinho Filho, nada mais justo do que os seus pares, certo? A própria sociedade julgar um indivíduo que tirou a vida de alguém que convive naquele meio, ok? Mais ou menos nesse sentido. Tem garantia constitucional, o Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38, salvo me engano, a linha D. Eu não lembro se... Depois eu vou até dar uma olhada. Na próxima aula eu falo para vocês acerca disso. Mas ela vai dizer o seguinte, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Na verdade, lembrei, a linha D vai tratar acerca da competência mínima do Tribunal do Júri, que é para julgar os crimes dolosos contra a vida, certo? Lembrando que crimes dolosos contra a vida são os crimes tentados e consumados, ok? Lembre-se, a tentativa de homicídio ela também vai ao Tribunal do Júri, beleza? Então, segundo o artigo 5º, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Qual é essa lei? O nosso Código de Processo Penal, através lá do artigo 406 ao 497, beleza? E a gente vai ter que observar alguns princípios constitucionais previstos lá no Tribunal do Júri. Dentre eles, temos a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A plenitude de defesa nada mais é do que a possibilidade que o réu vai ter de apresentar sua defesa técnica através de profissional competente, ou seja, através de advogado ou defensor público, então, e também a sua defesa pessoal, certo? Está intimamente ligado ao princípio da defesa contraditória. O sigilo das votações. O que é o sigilo das votações, pessoal? O sigilo das votações ele vai estar atrelado não só à questão do voto, certo? Mas também em relação ao local em que vai ocorrer a votação. Daqui a pouco a gente vai tratar do tópico específico e eu vou falar justamente disso, ok? A gente vai tratar também acerca da soberania dos veredictos, porque existe, né, entre a doutrina o princípio da soberania dos veredictos, no sentido de que aquela decisão proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida, porém ela é uma decisão relativa e no momento, daqui a pouco eu vou falar por que ela é uma decisão relativa, ela não tem um caráter absoluto, porque em determinados casos pode acontecer de ter um novo Tribunal do Júri, ter uma nova sessão do Tribunal do Júri, isso a gente vai explicar daqui a pouco. E a competência mínima para o julgamento dos crimes, nos casos dos crimes dolosos contra a vida. Está lá na linha D. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Professor, e onde é que eu vou encontrar os crimes dolosos contra a vida? Lá no artigo 121 do Código Penal, salvo me engano, vai do artigo 121 ao artigo 128. Depois eu vou até dar uma olhada direitinho, só para tirar a certeza. E dito isso, pessoal, professor, e quais são esses crimes dolosos contra a vida? Nós teremos crime de homicídio, o crime de aborto, infanticídio, induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio, certo? A gente vai tratar de todos esses crimes, que todos eles são crimes de competência do Tribunal do Júri. Homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio. Beleza? Vamos estudar todos. Passando para frente. E aqui nós temos, eu coloquei para vocês aqui, só algumas características aqui importantes aqui também do Tribunal do Júri, que está lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 38. Artigo 5º, inciso 38, está inserido no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, por isso que o Tribunal do Júri
é uma garantia individual, certo? E ele não pode ser suprimido sequer por emenda constitucional. Então, eu posso dizer para vocês que o Tribunal do Júri é uma cláusula pétrea, ok? A finalidade é ampliar o direito de defesa dos réus, autores dos crimes dolosos contra a vida e permitir que, no lugar do juiz togado, sejam eles julgados por seus pares. Isso que eu também já falei, ok? Então, se atentem a essa parte introdutória que, no decorrer do nosso semestre, se as aulas presenciais não retornarem, a gente vai ter que fazer algum trabalho ou alguma avaliação nesse sentido e provavelmente eu vou cobrar acerca disso. Beleza? Passar para frente. Competência dos crimes dolosos contra a vida. Artigo 121, nós temos o homicídio. No artigo 122, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. No artigo 123, nós temos o infanticídio. Lá nos artigos 124, 125 e 126, temos as modalidades de aborto, ok? E a Lei 9.299/96, essa é uma observação, isso que a gente aprendeu o semestre passado, quando eu falei para vocês do estudo da competência, que militar que pratica crime doloso contra a vida de um civil passou a ser julgado pela justiça comum, certo? Isso que a gente só uma observação para a gente se fazer acerca da competência para processar e julgar policial militar que tira a vida de um civil. Ok? Vamos passar para frente. E aqui é só uma questão de observação que vocês já devem ter conhecimento disso, que não são crimes dolosos contra a vida. O homicídio culposo não é crime doloso contra a vida. O latrocínio, certo? Lá são crimes contra o patrimônio. Sequestro seguido de morte também é crime contra o patrimônio. Crimes sexuais seguidos de morte também não é crime doloso contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida de competência originária dos tribunais do júri, aliás, eu coloquei aqui a observação da seguinte forma: os crimes dolosos contra a vida de competência originária dos tribunais, foro especial por prerrogativa de função, isso aqui também a gente estudou no semestre passado, a exemplo do se o presidente da República cometeu um homicídio, por quem é que ele vai ser julgado, lembram disso? Tudo isso a gente estudou no semestre passado. Então, pessoal, nós temos essas situações em que as pessoas que cometerem um crime de homicídio, na verdade um crime doloso contra a vida, não vai ser levado ao processamento e julgamento pelo tribunal do júri. Ok? Vamos dar continuidade. E agora vamos falar acerca dos princípios. Certo? A gente vai falar da plenitude de defesa, que é o pleno exercício de direito da defesa técnica por profissional habilitado e a defesa pessoal, o sigilo das votações, princípio informador específico, não se aplicando a regra da publicidade das decisões do Poder Judiciário, eu vou dizer o motivo também. A soberania dos vereditos, caráter relativo, pois no caso das apelações das decisões pelo mérito, o tribunal pode anular o julgamento e determinar a realização de um novo, e a competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida por ser ampliado. O primeiro deles que a gente vai tratar é o princípio da plenitude de defesa. Quando eu falo acerca do princípio da plenitude de defesa, eu tenho que ter em mente duas coisas. Primeiro, o réu ele tem direito à sua defesa pessoal, ou seja, ele mesmo pode levantar argumentos que possa levar o juiz a entender que o mesmo deve ser absolvido, os jurados também, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que ser, o réu, ao mesmo tempo, ele tem que ser assistido por um profissional competente, no caso, o advogado de defesa ou um defensor público constituído, certo? É mais ou menos nessa linha, a aplicação do princípio. Porque, pessoal, se o réu ele foi levado ao tribunal do júri e não há presença de defensor, por exemplo, há um ferimento do devido processo legal, inclusive da plenitude de defesa. Na maioria, só para esclarecer alguma coisa aqui para vocês acerca do devido processo legal. Geralmente, quando o processo devido legal é ferido, pode ter certeza que foi inobservado algum princípio antes. Ocorreu a inobservância de algum dos princípios que estão presentes no procedimento. Exemplo, se não há um profissional competente para defender o réu, por exemplo, está ferindo o devido processo legal, porque a defesa tem que ter um advogado constituído, bem como a plenitude de defesa e o próprio contraditório e ampla defesa. Então, pessoal, vamos ler aqui o que está no slide acerca da plenitude de defesa. O princípio da plenitude da defesa divide-se em autodefesa e defesa técnica, devendo estar
esta ser obrigatória, podendo o acusado, inclusive, trazer para o júri o sentimento e apresentar a sua versão dos fatos. Nada impede que o réu, lá no tribunal do júri, em sua versão, em seu novo depoimento, ele possa alterar a versão dos fatos. Ele pode, lá, na verdade, o réu ele tem a sua possibilidade de defesa pessoal. Ele vai se manifestar da maneira que ele entender mais conveniente e mais eficaz. Beleza? Assim, a plenitude de defesa é exercida pela defesa técnica e autodefesa. A primeira refere-se à liberdade que possui o advogado em preparar os argumentos que favorecerão o réu, podendo assim expor o que lhe melhor couber, ainda que não haja respaldo jurídico necessário. Porém, se o juiz analisar a defesa e assim constatar que esta, desenvolvida em plenário, é inepta, pode dissolver o conselho de sentença declarando o réu indefeso. O que é que acontece? Lá no tribunal do júri, na sessão, o advogado de defesa ou o defensor público, ele pode conduzir, certo, a sessão no sentido de apresentar a defesa da maneira que ele achar conveniente. Ele pode argumentar através de argumentos filosóficos, de argumentos políticos, de argumentos sociais. Ele pode dizer que o réu, por exemplo, o cara que cometeu um homicídio aos 18 anos, por exemplo, ele pode argumentar que o cara viveu na favela, não teve estudo, o Estado é quem é o culpado porque não patrocinou a sua educação. Aí ele pode dizer que o Estado, ele cria, na verdade, essas pessoas para que sejam, de fato, delinquentes. Pode criar esse tipo de argumento. Se vai colar ou não, aí é mais 200. Mas ele pode. Ele pode também argumentar no sentido de bater no emocional dos jurados, tentar bater no emocional, no sentido de que, por exemplo, o réu só cometeu esse homicídio porque, por exemplo, por conta que, deixa eu procurar aqui um exemplo que leve para o emocional. Só cometeu esse homicídio porque, entre aspas, o cara que ele assassinou tinha executado seu pai e a sua mãe. Aí ele vai levar nessa linha. Apesar de ser uma forma de vingança que não é correta, certo? A gente argumentar nesse sentido, mas nada impede. Pode dizer que ele teve sua vida, entre aspas, acabada por conta que a pessoa que ele ceifou a vida, tinha ceifado a vida do seu pai, do seu avô e de sua mãe, por exemplo. Então, existem várias formas do réu, do defensor público tentar convencer os jurados, podendo ser política, filosófica, religiosa, de direitos sociais, tudo isso. Nada impede que ele argumente nesse sentido. Mas, lembrando que sempre deve se atentar aos fatos. Certo? Quando a gente começa no tribunal do júri a fugir dos fatos, o próprio Ministério Público pode requisitar ao juiz que o réu se atente aos fatos, porque lá, quando o tribunal do júri ele é formado, os juízes leigos eles têm por obrigação analisar o fato. E aí, a partir do momento que há desvirtuamento, é necessária uma intervenção. Por exemplo, quando existe, por exemplo, a defesa, o Ministério Público está acusando e aí começa a falar de coisas que não estão relacionadas ao fato em si. Por exemplo, vai dizer, esse cara já é perigoso, ele já cometeu um crime de droga, já foi condenado pelo roubo. Não, isso aí não importa, tem que se atentar aos fatos. Certo? Mas claro que a acusação vai relatar essas coisas, porque vai influenciar, de certa forma, na opinião dos jurados. Então, lá nos debates do tribunal do júri, é permitido todos esses tipos de argumentos. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Outra coisa interessante, aqui no final do parágrafo da plenitude de defesa. Porém, se o juiz analisar a defesa e assim constatar que esta, desenvolvida em plenário, é inepta, pode dissolver o conselho de sentença declarando o réu indefeso. Ou seja, quando o réu contrata um advogado ou está lá presente um defensor público que não tinha nem conhecimento do processo, chega lá, abre uma fala de 5 minutos e aí encerra. Logo, percebemos que o réu, na verdade, ele tinha um advogado constituído, ou seja, uma defesa técnica, mas essa defesa técnica não foi efetiva. Para que ocorra a plenitude de defesa, a defesa técnica ela tem que ser efetiva, ela tem que demonstrar conhecimento da causa, tem que demonstrar conhecimentos técnicos e jurídicos acerca da condução lá dentro do tribunal do júri, saber quais são os procedimentos, o que é que ele pode argumentar, o que é que ele não pode. E assim, se o juiz entender que a defesa é inepta, ele pode dissolver o conselho de sentença declarando o réu indefeso, conforme o artigo 97 do CPP. São atribuições do juiz presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente referidas neste código, está lá o inciso 5. Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso,
podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento com a nomeação ou constituição de novo defensor. Beleza? Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês observarem o artigo 497, inciso 5. Vou colocar... Aqui. Tá aqui, ó. São atribuições do juiz-presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente referidas neste código. Está aqui no inciso 5. Nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento com a nomeação ou constituição de novo defensor. Ok? Deixa eu só colocar aqui novamente nos slides. Como eu falei para vocês desde o início, o princípio da ampla defesa está intimamente ligado à plenitude de defesa, pois o primeiro tem relação à possibilidade do réu defender-se de modo irrestrito, sem sofrer limitações indevidas, quer pela parte contrária, quer pelo Estado juiz, enquanto a plenitude de defesa significa o exercício efetivo de uma única defesa irretocável, sem qualquer arranhão, calcada na perfeição, logicamente inserida na natural limitação humana. Beleza? Ao se falar em argumentações não jurídicas, estar-se referindo às questões sociológicas, religiosas e morais decorrentes da plenitude de defesa trazidas pelos laudadores ou testemunhas de beatificação, que são aquelas pessoas que trazem nos autos dados sobre a vida do acusado. Então, por isso que eu falei para vocês que lá a defesa ela vai conduzir, certo, a sua fala da melhor maneira que ela entender conveniente e eficaz, no sentido de argumentar questões filosóficas, políticas. Por isso, assim, é muito importante ser ouvida testemunhas lá no Tribunal do Júri, principalmente pessoas que tiveram conhecimento do fato e que conhecem também como é a vida do próprio acusado. Por quê? Porque lá você pode, por exemplo, se o cara é evangélico, é da igreja, mas se desviou, na verdade não se desviou, por um momento aí de... Por um caso, como é que eu posso dizer para vocês? Por um momento o cara perdeu a cabeça e aí acabou cometendo um homicídio. Lá, alguma pessoa que conhecia ele, sendo ouvido como testemunha, pode dizer, o cara é da igreja, o cara tem emprego fixo, tem uma família perfeita, mas por conta que, sei lá, a vítima o importunava todo dia, chegou a um ponto que o cara perdeu a cabeça e acabou cometendo um homicídio. Apesar de não ser uma coisa certa, mas... E aí, o que é que acontece? A partir daí, desses pontos, abre a possibilidade para a defesa de argumentar, inclusive, questões filosóficas e políticas e religiosas, para tentar, de certa forma, criar uma tese no sentido de que o réu seja absolvido. Certo? Para Nutti, o direito à liberdade é um dos mais importantes à existência e desenvolvimento da pessoa humana. Justamente por isso é considerado universalmente um direito fundamental. Sem liberdade, o homem não conseguiria garantir nem mesmo o direito à vida, o mais notável de todos, pois assegura o próprio fato de existir algo indispensável para a aplicação do direito. Isso aqui é só uma frase filosófica acerca da questão da liberdade. Tem muitos que usam isso lá no Tribunal do Júri, certo? Então, isso é só mais uma questão filosófica a título de informações. Soberania dos veredictos. Deixa eu só olhar quanto minuto. Já está com 35 minutos de aula. Pessoal, só para não ficar a aula cansativa, eu vou encerrar essa aula quando eu terminar de falar acerca dos princípios. Vai ficar em torno de 40 minutos. Provavelmente a gente vai ter 3 aulas, certo? Essa foi de 40 minutos e provavelmente as outras 2 também serão de 40 minutos, que aí a gente vai concluir o Tribunal do Júri. Ok? Soberania dos veredictos.
A soberania dos veredictos também é um princípio constitucional importante, certo? Porque lá vai dizer o seguinte: a decisão coletiva dos jurados, denominada veredicto, é soberana, ou seja, o mérito da decisão do Conselho de Sentença não pode ser modificado por um tribunal formado por juízes togados. Aquela decisão, que é que o princípio diz, não pode ser modificada. Porém, isto não significa que as decisões sejam irrecorríveis e definitivas. Primeiro, quando a gente estiver estudando a parte recursal, vocês vão verem alguns princípios interessantes dentro do direito processual, que é o princípio do direito de recorrer, certo? Eu posso recorrer, eu tenho, como é que eu posso dizer para vocês? Eu tenho esse pensamento e essa tese no sentido de que o direito de recorrer é um direito disponível. Por mais que eu não queira recorrer, existe lá o direito, certo? Por que é que eu entendo que é um direito indisponível? Lá no direito processual civil existe o direito. A parte pode dispor dele no sentido de recusar, renunciar ao prazo recursal. Aqui dentro do direito processual penal, não, em momento algum, o código vai falar no sentido de que a parte, a vítima, na verdade, a vítima não. Em momento algum, o Código de Processo Penal vai dizer que o réu ele pode renunciar ao direito de recorrer, mas a doutrina entende que pode. Porém, o Ministério Público não pode. Por quê? Lembram do princípio da obrigatoriedade da ação penal? O réu, uma vez proposta a ação penal, não pode dela dispor. Inclusive, se tiver recorrido, jamais pode desistir do recurso interposto. Por isso que, apesar de que lá a decisão soberana o veredito, né, dos jurados sejam soberanos, nada impede, certo, que a defesa ou a acusação recorra. Porém, é possível que o tribunal determine a cassação da decisão, ou seja, para que o acusado se submeta a um novo julgamento perante o tribunal do júri. Portanto, é plenamente possível que o tribunal dê provimento ao recurso para sujeitar o acusado a um novo julgamento. Então, percebe-se que se há possibilidade de recorrer e há possibilidade de conseguir anular esse júri, em que, por exemplo, um réu foi condenado, inclusive vocês já podem entender que a soberania dos veredictos ela não é absoluta, ela é relativa. Ok? Por quê? Porque existe a possibilidade do recurso e lá no recurso pode se anular esse tribunal do júri, incluindo a decisão dos jurados. Se anulou o procedimento lá do tribunal, acerca lá da segunda fase da sessão do tribunal do júri, consequentemente, a decisão também está nula. A soberania dos... O professor me deu um exemplo aí, quando é que esse julgamento pode ser nulo. Quando os jurados votam contrário à prova dos autos. Exemplo, vamos supor que lá durante a instrução criminal, certo? Todas as testemunhas disseram que o réu não cometeu o crime, não existe, certo, nenhuma prova no sentido de que realmente ateste que aquele réu cometeu o crime. E aí todos os jurados votaram no sentido de que o réu cometeu o crime. Sendo que todas as testemunhas, inclusive testemunhas oculares que presenciou o fato, diz que o réu não, entre aspas, cometeu o homicídio. Ele estava lá lanchando na lanchonete no momento em que ocorreu o homicídio. Tinha sido outra pessoa, certo? Então, se os jurados votarem contrariamente ao que consta as provas dos autos, é uma das formas de, em caso de recurso, esse julgamento possa ser anulado, certo? A soberania dos vereditos, embora prevista constitucionalmente, ostenta valor meramente relativo, que foi o que eu acabei de falar, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. E agora vamos falar acerca do sigilo das votações. O sigilo das votações diz respeito ao voto e ao local do voto, uma vez que ao final dos debates em plenário, e não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Vejam bem, por que é que o sigilo das votações ele não está atrelado apenas ao voto, mas também ao local do voto? Porque o próprio código vai dizer, conforme o artigo 485, que após encerrados os debates lá na sessão do Tribunal do Júri, todas essas figuras, o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça terão que se dirigir a uma sala especial a fim de se proceder à votação. O que é que acontece?
muitos fóruns aí pela vida, muitos fóruns aí dos estados brasileiros não constam dessa sala especial. E aí o que é que eles fazem? Mandam esvaziar o local onde estava havendo a sessão do Tribunal do Júri para que ocorra o quê? A votação. Tem alguns juízes que deixam os estagiários estarem presentes na hora da votação. Porém, conforme a leitura aqui do artigo 485, é verdade. Vocês podem observar que lá não é mencionada a palavra estagiário para estar lá presente. Ou seja, o estagiário não está nesse rol que pode estar presente durante a apuração lá da votação. Inclusive, tem até uma divergência doutrinária no sentido de que se o acusado pode ou não estar presente lá na sala em específico onde vai ocorrer a votação e a apuração. Por quê? Porque o artigo 485 não menciona o acusado. Mas aqui, de certa forma, quando diz que o defensor do acusado tem que estar presente, e o defensor do acusado faz parte da defesa, no sentido de que ela é a defesa técnica, nada impede que o acusado também esteja presente. Mais ou menos nessa linha. Então, por isso que o sigilo das votações também está atrelado ao local do voto. E aí, continuando, além do mais, a exposição de um veredicto unânime afetaria, segundo alguns doutrinadores, o princípio constitucional do sigilo das votações. Por isso que teve a reforma no Código de Processo Penal, porque quando está ocorrendo a apuração lá da votação, quando se tem 4 quesitos no sentido de que o réu realmente foi o autor do crime, vai ser condenado, a votação para por ali. Por quê? Porque, vamos supor, antes eles abriam todas as cédulas. Aí lá tinha o seguinte, o cara foi condenado, 7-0. Ora, se foi 7-0, meu amigo, o sigilo das votações foi por água abaixo. Por quê? Porque nós sabemos qual foi o voto de cada um dos 7 jurados. Se foi 7-0, todos eles entenderam que o réu era culpado. Tinha que ser condenado. Não é isso? Então, o sigilo das votações, ele também está relacionado a essa questão da exposição de um veredicto unânime, uma vez que não é mais possível abrir-se todas as células, porque aí, aliás, não é mais possível, em uma votação unânime, por exemplo, abrir todas as cédulas, já que se todos optaram pela condenação do réu, entende-se que o sigilo das votações não foi preservado, já que se sabe em quem cada um votou. Sustenta-se que, na hipótese de os 7 jurados responderem afirmativa ou negativamente ao quesito, saber-se-á, logicamente, que todos os integrantes do Conselho de Sentença decidiram, que eu acabei de falar. Por isso que, para assegurar o sigilo, não mais haverá unanimidade na apuração dos votos, como forma de que, indiretamente, o sigilo não seja quebrado, a fim de evitar qualquer tipo de pressão ou ingerência na atividade dos juízes do povo. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu vou encerrar a aula agora, porque a gente já está com mais de 40 minutos de aula, para a aula não ficar um pouco cansativa, certo? E na próxima aula a gente começa aqui do mesmo ponto, iniciando aqui pelas características do Tribunal do Júri, ok? Eu vou encerrar a aula, vou salvar e a gente vai iniciar a próxima aula a partir das características do Tribunal do Júri.